Olá, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa graça? Meu nome é Cleelson Costa e esse é o canal DNA do Céu. E eu quero te convidar para mais uma reflexão. Abra o seu coração e deixe Deus falar. Graça e paz, meus queridos. Antes de nós meditarmos sobre a graça, precisamos ler a carta aos Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 8, aonde diz: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Podemos compreender nessa leitura que a graça é um favor imerecido de Deus. Nós éramos merecedores de toda a punição possível por conta dos nossos pecados, da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, envia o seu Filho, o seu bem mais precioso, para tomar o nosso lugar de punição e nos dá a oportunidade de sairmos livres sem punição nenhuma. E eu queria compartilhar com vocês 3 fundamentos maravilhosos da graça. A primeira é essa que a gente acabou de ler. A graça, ela é libertadora. E nós podemos meditar melhor quando Jesus ele se encontra diante a Pôncio Pilatos, levado pelos líderes sacerdotes que tinham inveja, do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus. Tentam levar, incriminando ele injustamente para que fosse crucificado, mas Pôncio Pilatos não encontrou nada que pudesse condenar Jesus. E vendo que o povo e os líderes queriam de toda maneira condenar Jesus, como era de costume naquela época, que era a festa de Páscoa, libertar, um prisioneiro como demonstração de bondade, de misericórdia, eles trazem Barrabás, que era um homem muito mau e perverso e tinha uma fama terrível, naquele povo. E eles colocam Barrabás e Jesus lado a lado e perguntam para o povo: quem vocês querem que eu liberte nessa Páscoa? E o povo então diz: liberta Barrabás, queremos Barrabás, liberdade para Barrabás, condena Jesus, crucifica-o, crucifica-o. E conseguimos fazer menção então naquele momento do tamanho amor de Deus para conosco. Naquele momento ali, nós éramos Barrabás, no lugar de réu para ser condenado pelas suas maldades. Aí então está ali do nosso lado Jesus, enviado por Deus para assumir a nossa condição de condenado e nos dar por amor e graça a liberdade que eu e você não merecíamos. Então vem o primeiro fator da graça. Ela é libertadora. E quando você entende que a graça de Deus é na sua vida, ela te liberta de todas as acusações, de toda a condenação. E você passa a ser agora um homem ou uma mulher livre. E o segundo fundamento da graça que iremos compartilhar nessa manhã é que a graça é transformadora. A Bíblia não vai dizer que Barrabás saiu dali tendo a consciência da graça sobre a vida dele e se transformou em uma nova criatura. Eu posso até crer que sim, mas nós encontramos essa maior evidência que a graça ela é transformadora quando Zaqueu entra na história. Zaqueu ele vai ver quem era Jesus, sobe numa figueira brava. E quando Jesus manda ele descer com pressa, porque naquele dia o Senhor ia entrar na casa dele. E aquele momento foi transformador na vida dele, que tudo aquilo que ele fazia de errado,
todas aquelas cobranças de impostos injustas, ele falou que iria devolver 4 vezes mais, mudando a sua consciência, mudando quem ele era, mudando o seu caráter. Então entendemos que a graça ela é libertadora e o segundo fundamento, que a graça ela é transformadora. E quantos exemplos nós podemos ver hoje de transformações de pessoas que antes tinha um comportamento perverso, falava maldade, agia com maldade e hoje é uma nova criatura, é um novo ser, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, porque foi transformado pela graça. E o terceiro e o maior fundamento da graça é nós entendermos que ela é a maior prova do amor de Deus para conosco. Deus ele envia o seu único filho para morrer como expiação de todos os nossos pecados. Ele envia aquilo que ele tinha de melhor para demonstrar para nós que nós sempre fomos amados por ele e que ele deseja nos ter liberto e transformado. E para finalizarmos e você entender o tamanho desse amor de Deus pela nossa vida, eu vou ler Isaías 53, que para mim é um dos mais belos relatos do seu amor por nós. Versículo 4 ele diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele levou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado pelos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu o açoite para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixando os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Saiba de uma coisa, Jesus é a maior prova de graça e amor de Deus por nós, porque se houve amor de Deus ao enviar o seu único filho para morrer por nossos pecados e nos dar a oportunidade de sermos pessoas livres e transformadas, Jesus também prova o seu amor ao Pai obedecendo. Então, em que eu e você vemos meditar nessa palavra e vemos viver sobre a graça de Deus, que nos liberta, nos transforma e nos faz sentir ser amado por Ele. Fique com essa mensagem. Fique com Deus.